Então, agora, a gente, até o finalzinho aí do slide anterior, né, da apresentação anterior, a gente estava falando de forma geral das máquinas de fluxo. E agora, o que a gente vai fazer, e o que a gente vai passar o próximo mês e meio aí falando, é especificamente das máquinas operatrizes, né, as máquinas que fornecem energia para o fluido. Então, a gente vai começar falando das turbobombas, na verdade, as operatrizes dinâmicas, né, ou turbobombas. Os compressores, que são máquinas operatrizes para fluidos compressíveis, a gente vai falar um pouquinho, a matéria da V2, a gente vai falar, a gente vai ver, vou mostrar para vocês isso de uma forma mais introdutória, né? Mas a gente vai passar uma boa parte do curso vendo as máquinas operatrizes de volumétricas, tá? Opa. Então, que a gente viu na aula passada, né, no slide passado, né, máquinas operatrizes hidráulicas convertem energia mecânica em energia hidráulica. Então, a gente normalmente tem um motor elétrico, acoplado a esse motor elétrico tem um eixo, e o eixo faz girar um rotor, né, um dispositivo que fornece energia para o fluido. Então, não sei desenhar um motor, né, mas aqui está um motor ligado lá na corrente elétrica, e aí tem um eixo conectando o motor ao impelidor, né? Então, o impelidor poderia ser representado dessa forma, né? Então, o fluido entra aqui e sai aqui. Se a gente fizer um corte no impelidor, né, e olhar ele de frente, a gente vai ver, opa, que ele tem as pás ali, né? E são justamente essas pás que fornecem energia para o fluido. A gente vai ver isso com detalhe, né? Como que é esse fornecimento de energia. E o objetivo das bombas, né, é transportar líquido de um ponto ao outro nas condições específicas do processo. O que é a condição específica do processo? Qual a vazão desejada, quanto de perda de carga, né, qual o desnível, as válvulas, os trechos retos, né? Então, esse é o sentido da vida de uma bomba, né? Então, fornecem energia ao fluido, aumentam a pressão indefinidamente. Essa é uma característica das máquinas volumétricas ou de deslocamento positivo, né? Então não existe limite. Ela funciona enquanto os elementos resistirem. Uma máquina de deslocamento positivo está fornecendo pressão. Por isso que tem até que existir, de forma geral, nesses dispositivos, uma válvula de alívio, porque ela pode fornecer uma pressão eventualmente, né, por não sei, algum mau funcionamento do sistema, fornecer uma pressão maior do que o sistema aguenta. Então, e no caso das bombas dinâmicas, a velocidade do líquido vira pressão, né? A energia cinética, essa conversão acontece aqui, ó, no impelidor, e de novo, né? A gente vai ver como isso acontece algumas aulas para frente aí. E ela pode ser classificada, né, as bombas, elas podem ser classificadas pelo modo como é feita a transformação de energia mecânica em energia hidráulica. Aqui só para esclarecer uma outra coisa importante também, é que a gente vai falar muito mais das dinâmicas do que das volumétricas, tá? Então, boa parte do curso a gente vai passar falando das turbobombas dinâmicas. Então, nesse slide aqui tem uma classificação da mesma maneira que a gente fez na aula passada, ontem, né? É a classificação das turbomáquinas de fluxo. A gente faz uma classificação das bombas, especificamente das bombas. Então, elas podem ser dinâmicas ou turbobombas, né, são sinônimos, ou de deslocamento positivo ou volumétrico. E aí, as dinâmicas podem ser centrífuga, fluxo misto ou axial. Isso se refere ao ângulo entre a entrada e a saída do fluido. Então, se ele entra aqui, ó, nesse sentido, e sai a 90 graus, tá aqui
representado, é uma bomba centrífuga. Existem bombas que o fluido, a gente vai ver, né? Ele entra axialmente e sai axialmente, então é uma bomba de fluxo axial. E existem bombas que a saída do impelidor, ela tem algum ângulo entre 90 graus e o axial, tá? E a gente vai ver as características, né, de vazão e pressão de cada uma desse tipo de bomba. Então, essa imagem aqui, né, essa foto aqui, está representando uma bomba dinâmica ou uma turbobomba. Todas essas outras aqui, inclusive essa que está funcionando aqui, né, que está esse gifzinho aqui animado, está representando a bomba de deslocamento positivo ou bomba volumétrica. Então, o sisteminha de válvula ali é bem parecido com um compressor e até guarda certa semelhança com motor de combustão interna, né? Então, um sistema de válvula admite e descarrega o ar aqui, o gás que esteja sendo comprimido, e um sisteminha biela-manivela faz a transformação do movimento rotativo em movimento alternativo, né? E aí, essa daqui seria uma máquina alternativa e duas rotativas aqui, né? Mas todas essas aqui de deslocamento positivo ou volumétrico. Então, aqui de novo, né? Bomba alternativa e as rotativas, então essas duas aqui são rotativas. E essa daqui é alternativa. E aí, pistão, êmbolo ou diafragma, né? As bombas alternativas, a gente vai ver cada uma dessas aí, como que funciona, e a rotativa de engrenagem, parafuso e lóbulo, né? Essa daqui é uma de parafuso, essa daqui é uma de lóbulo, e a de engrenagem a gente viu, né? São duas engrenagens uma contra a outra. Tem mais, né? Deixa eu ver, não sei se é aqui, ó. Essa lista é muito maior, deixa eu ver se é a próxima foto que é. Não, mais para frente vai ter tem um slide aí que é um monte de tipo de bomba de deslocamento positivo. Bom, as turbobombas, ela possuem um elemento rotativo, que é o impelidor, né, dotado de pá, que é esse elemento aqui no caso ele está aberto, e aqui ele está fechado. E aí na aula passada eu mostrei para vocês, né, eventualmente, o impelidor aberto ele é conveniente quando você quer evitar entupimento, né, o líquido de algum modo pode ter partícula em suspensão, apesar da bomba não gostar muito disso, né? Mas em algum momento pode ter alguma partícula em suspensão aí que entopa, que vai causar entupimento aí da passagem do fluido. E o impelidor fechado é quando você está basicamente bombeando líquido puro, né? E aqui também é mais barato esse tipo de geometria aqui, né? De fazer esse tipo de configuração é mais barato por motivos óbvios, né? Não tem material aqui em cima, a usinagem aqui é mais simples. Tá? E aí a rotação acelera o fluido, mas não necessariamente na mesma direção e sentido do elemento rotativo. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? A rotação eventualmente é para cá, ó. E aí, pela ausência de força que mantém o fluido, que é o que você quer normalmente, né? Que é que ele se encaminhe para a periferia. Então, a ausência de qualquer tipo de força, qualquer elemento que segure o fluido aqui, ele vai naturalmente se encaminhar para a periferia. Então, não existe nenhuma força centrípeta aqui, né? Segurando o fluido, fazendo com que ele fique, e não é o que a gente quer. De fato, é o que a gente quer que ele se encaminhe para a periferia, e nesse caminho aqui, ele aumente a pressão, tá? Ele tem a pressão aumentada aqui pelo aumento de área ali, né? Então, se a gente fosse fazer uma analogia da passagem por essas duas pás aqui, né? Seria um tubo com área crescente. E aí a velocidade diminui e a pressão aumenta, né? Então, basicamente, é essa forma que ele ganha pressão, que o fluido ganha pressão. Tem outro elemento aqui, que é a carcaça, que ele também ganha pressão pela carcaça, mas no difusor já existe uma transformação de energia cinética em pressão, tá? Bom, aqui está uma bomba axial, tá? Bem parecido com a hélice de um ventilador, né? E aqui é a bomba centrífuga, né? Então aqui o fluido entra
por aqui e sai por aqui. Depois ele é encaminhado para cima, né? Mas ele sai axialmente. E aqui o fluido, ao passar pelo impelidor, ele sai a 90 graus. Aqui, ao passar pelo impelidor, ele sai axialmente, tá? Acho que está repetido aqui, né? Tá, essa frase aqui está repetida. O fluido entra axialmente pelo olho do impelidor, né? Então aqui é o olho, isso daqui a gente está vendo então uma foto. Isso daqui é uma imagem de fato, né? Isso daqui bom, é um diagramazinho, mas parece que foi renderizado aí. Mas aqui é uma foto mesmo. Aqui é uma figura que eu tirei de algum desses livros de mecânica dos fluidos. Então ele entra axialmente aqui pelo olho do impelidor, ó, tá aqui a entrada, né? Então ele entrou ali pelo olho do impelidor, aqui a gente está vendo de frente, aqui a gente está vendo de lado. Essas duas imagens aqui representam a mesma coisa, só que aqui eu tirei de um livro aqui de outro, né? Porque eu achei que tem elementos interessantes em cada uma das imagens. Aí a pá do impelidor imprime componente radial e tangencial de velocidade. É isso daqui, ó. Na hora que ele sai, ele tem um componente radial e um componente tangencial, é isso que ele está falando ali. E a pá que fornece energia cinética, que será convertida em energia de pressão, como a gente vai ver mais para frente, tá? Mas aqui estão os elementos básicos das turbobombas, né? Aqui tem o eixo, e aqui está ligado, aqui tem que ter um sistema de mancal, um sistema de selo, né? Para não ir fluido. Aqui tem o eixo que está girando e está conectado no motor elétrico. Então tem que ter todo o sistema de isolamento aqui para a água não vazar e nem ir lá para o motor. Mas basicamente o líquido entra pelo flange de sucção aqui, no olho do impelidor, né? E aí sai a 90 graus. E aí, se a gente olhar de frente, é isso que acontece, né? Aqui está o sentido de rotação, e aí o fluido é encaminhado aqui ao redor da carcaça. Esse formato em caracol da bomba, ela é feita só para ter um balanço radial de força, né? Então, ela não tem nenhuma característica de aumento de pressão, por enquanto. É muito mais, né? O aumento de pressão é muito mais aqui. Então, por que é feito em caracol? Porque à medida que o impelidor gira, você vai entregando mais fluido aqui, né? Tá? Você vai entregando mais fluido, e aí a área vai aumentando justamente para não ter uma componente radial ali, tá? Então, por isso que a área aqui nessa região aumenta, mas o aumento de pressão é muito maior aqui nessa região aqui. Bom, falei isso já. Carcaça involuta, onde a maior parte da energia cinética é convertida em pressão. Tá? É outro elemento da bomba, que é a carcaça. Uma outra configuração da carcaça, que não involuta, como está aqui, ó, essa é a configuração involuta, seria a carcaça com pá difusora. E aí, nesse caso, o aumento de pressão acontece na pá e não na parte difusora, que pode até não existir mais. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Ó, você tem a saída do impelidor, e aí essas pás difusoras aqui fornecem uma região de aumento de área, onde a velocidade vai se transformar em pressão. Tá? Então é isso daqui, ó. Essa é uma foto, aqui está um impelidor jogando o fluido para fora, e aí ele é forçado a passar por essas pás difusoras aqui, ó. E aí esse aumento de área faz com que a pressão aumente, tá? Aí, ó, quais são as características de uma bomba dinâmica, né? Baixa vazão. Desculpa, na verdade, isso daqui é dentro das bombas. Dentro das bombas dinâmicas, a gente tem essa classificação aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, na verdade, eu estou falando que dentro das bombas dinâmicas, a gente tem a centrífuga, fluxo misto e fluxo axial. Agora, especificamente nesse slide que a gente está vendo, eu estou fazendo uma comparação dessas bombas aqui, ó. Das que o fluido entra e sai a 90 graus, com a de fluxo misto, que ele sai com um certo ângulo, né, com a axial, que é aquela que a gente viu, né? Então, é essa comparação que está sendo feita agora nesse slide aqui, ó. A bomba radial, que aqui, né, a entrada e a saída estão a 90 graus, que aí ela é conhecida como centrífuga pura ou radial, ela tem uma característica de baixa vazão, aí fica uma questão meio
ambígua, né? Porque, na verdade, as bombas centrífugas, a característica é que ela tem a vazão alta. Então, é baixa vazão comparando com a bomba de fluxo misto ou fluxo axial, tá? Não é comparando com a bomba volumétrica, né, ou de deslocamento positivo. Baixa vazão absoluta, vamos dizer assim, quem tem são as de deslocamento positivo, até pelo princípio de funcionamento que a gente viu, né? Ela tem a velocidade de rotação limitada e ela fornece uma quantidade, às vezes, de fluido que não é tão grande, né? Seria o curso do pistão vezes a área ali do pistão, né? Por exemplo, se fosse uma bomba de êmbolo. E se ela tem limitação de velocidade de rotação, a vazão bombeada é baixa, tá? Então, só para enfatizar isso, né? A gente está falando de baixa vazão para uma bomba centrífuga quando comparada com uma bomba centrífuga de outra característica geométrica. E alta carga, o que isso quer dizer? Esse tipo de configuração aqui é que fornece as maiores pressões na saída aqui no flange de descarga, tá? Que consegue fornecer, elevar o fluido nos maiores desníveis. E aqui, essa imagem que está em evidência aqui nesse slide, né? A gente está vendo o seguinte, os elementos que a gente viu até agora, na verdade, estariam daqui para frente, né? Que é o flange de sucção, aqui ele está mostrando a linha que o fluido faz ao passar pelo impelidor, né? O flange de sucção, a carcaça, né? Então aqui a gente está vendo no corte, né? Esse corte A está representado aqui. E aí o flange de descarga, e olhando de frente, essa é a configuração que a gente veria, né? Se a gente fizesse esse corte aqui, abrisse a bomba e visse ela de frente, tá? Então, as pás aqui, né, do impelidor, tá? E aí a carcaça involuta e o fluido saindo aqui com a pressão maior. Tudo isso que está daqui para trás, ó, aqui inclusive tem até um acoplamento, né? É uma parte auxiliar, vamos dizer assim, da bomba, né? Então a gente vê aqui alguns selos mecânicos, os mancais aqui, eventualmente um rolamento, né? Eventualmente um mancal de rolamento aqui, outro aqui, né? Que a gente precisa apoiar o eixo, né? Para que é o mancal? Para apoiar o eixo que gira, e os selos é para, de novo, né? Não deixar o fluido vazar e encontrar, não sei, no caso, um motor elétrico, ou até mesmo ter desperdício da vazão bombeada, né? Essa configuração aqui, essa foto que está aqui, é uma bomba que a gente está, não sei, quem tem bomba em casa, né? Quem tem poço, ou quem tem cisterna, ou quem tem, não sei, casa em praia que precisa de ter um poço artesiano, né? Onde tem pouca água. Então, a gente tem essa configuração que está tudo acoplado, tudo, vamos dizer assim, no mesmo elemento, né? Tem um motor, todo dispositivo, toda bomba, na verdade, né? Está aqui, vamos dizer assim, né? Então, seria um motor elétrico que é responsável por fazer o eixo girar. Aí toda essa parte de selo de mancal a gente não está vendo, né? Estaria aqui atrás. E aqui na frente o impelidor que gira e faz o fluido subir, né? Faz o fluido ou subir ou continuar o seu caminho pelo processo. Aqui nessa configuração a gente não está vendo o motor, a gente está vendo um eixo aqui que vai receber o motor ali atrás, né? Mas aqui estaria o conjunto impelidor difusor e aqui um sistema de acoplamento, onde tem os selos e os mancais aí, tá? As turbobombas de fluxo axial, né, o escoamento do fluido é paralelo ao eixo do impelidor, e não existe a componente tangencial de velocidade, como nas turbobombas puramente radiais. O que eu estou falando, né, até o que eu desenhei aqui atrás, ó, que quando esse escoamento sai, ele sai com uma componente radial e uma componente tangencial. Aqui ele não tem essa componente tangencial. A velocidade aqui, ó, ela sai como nas turbobombas radiais, né? Ela só sai com a componente axial, tá? E o que acontece, né, a grande verdade é que esse tipo de bomba aqui, o princípio de funcionamento dele é muito mais aerodinâmico, até mesmo aquilo que a gente viu nas turbinas de Francis lá, né, e de Pelton. Desculpa, de Francis e de Kaplan, né? Na verdade, o efeito é muito mais aerodinâmico de aumento de pressão aqui nessas bombas. É bem parecido com o efeito
da hélice do helicóptero ou da asa do avião. À medida que o fluido passa por uma região que ele tem que percorrer uma distância maior, ele adquire uma pressão menor, né, pela expressão de Bernoulli. E aí, quando ele passa por baixo, onde a velocidade é maior, na verdade aqui, desculpa, né, a velocidade é maior em cima, porque ele tem que percorrer uma distância maior, né. Então, para eles se encontrarem no mesmo tempo ali, se a gente traçar um volume de controle aqui, né, isso daqui são as linhas de corrente, então a gente observa que esse deslocamento aqui, ó, ele é maior, né? Então a velocidade aqui é maior, a pressão é menor. E a pressão embaixo é maior porque a velocidade é menor, né? É a consequência da equação de Bernoulli. Então esse é o efeito que faz com que a asa do avião, né, forneça a sustentação necessária para o avião subir. E é basicamente a mesma ideia que acontece numa bomba axial, né? É muito mais o efeito aerodinâmico que faz com que a bomba forneça pressão, tá? Certo? E a questão, né, é que na bomba axial o objetivo não é gerar força, né, é mover o fluido. E isso, na verdade, acaba gerando uma força axial que é indesejada, né? Porque se você está bombeando fluido para cá, né? Isso acaba gerando um esforço axial na bomba para lá, que é indesejado. Isso não é. E aí você tem que prever isso com mancais ali no eixo. E usado a aplicação de alta vazão e baixa carga. Então, de novo, né? É isso que a gente estava falando aqui, ó. Essa é a comparação das bombas puras ou radiais com as bombas axiais, né? Aqui a gente tem baixa vazão, esse tipo de bomba não fornece uma vazão tão alta, mas em compensação ela fornece uma alta carga, ela consegue fornecer grandes pressões, né? Carga no sentido de pressão, né? Uma bomba axial, ela no limite, né? Vamos dizer assim, se aproximaria de um ventilador, né? Vamos dizer assim, né? Um ventilador para líquido. Porque ela é usada em aplicação de alta vazão e baixa pressão. Tá? Então é muito mais para você aplicações que você quer grandes vazões, né, e não precisa vencer perda de carga ou desníveis muito, muito grandes. Então tudo isso é ditado pelo processo. Né? Se você tem um processo que você precisa de uma vazão enorme de líquido, mas você não tem desníveis muito grandes, não tem muita curva na linha, né, não tem perda de carga, não tem muita válvula, então, a escolha natural são as bombas axiais, tá? Bom, aí a gente viu dois extremos, né? As axiais e as radiais, e tem a de fluxo misto, que é isso daqui, ó. O fluido ele sai pela bomba com um ângulo que não é nem axial e nem radial, que aí é uma aplicação no meio do caminho. Não tem, a gente vai ver quando a gente entrar em detalhes de estudo de bomba, que existe um número adimensional chamado velocidade específica, que é representado por ns, que ele justamente diz, né, em função da rotação do head e da vazão, eu não lembro direito de cabeça, é uma sopa de letrinha aqui com essas quantidades, né, velocidade de rotação da bomba, o head que ela precisa fornecer e a vazão, qual tipo de bomba é indicado para o uso, né, se for um head muito alto e uma vazão muito baixa, uma bomba radial, se for um head muito baixo, uma vazão muito alta, bomba axial, e alguma coisa no meio do caminho de fluxo misto. Tá? Isso daqui é uma aplicação, né, de bomba dinâmica, que é a bomba centrífuga submersa. Tem a bomba centrífuga submersa para uso residencial, né, que a gente compra aí nas casas de material de construção, ela já vem toda prontinha, só você colocar dentro lá do reservatório e bombear. Essa bomba aqui é o que se chama de BCS, né? Bomba centrífuga submersa. E o que acontece é que a gente tem um poço de petróleo lá, isso daqui está representando um poço offshore, né? Então tem o mar, a camada do pós-sal aqui, né? A camada de sal, e aí a camada do pré-sal, que está mais profundo, né? São as primeiras, os movimentos
das placas tectônicas, fez com que o oceano, né, cobrisse primeiro. A gente tiveram duas camadas de oceano, né? Por que tem essa camada de sal aqui, né? Porque o movimento da placa tectônica, você tinha eu sei pouco disso, tá? Mas até onde eu sei é que existia um único continente, ele foi se separando e aí foram formando regiões. Nesses movimentos foram formando algumas conexões com o mar, que aí, à medida que o movimento das placas continuou, essas camadas de mar que foram formadas foram cobertas, né? Então, por isso que tem duas camadas de petróleo, né? Todas as condições propícias para a formação do petróleo foram alcançadas nessa camada, e houve a movimentação das placas, aí o mar cobriu essa camada, aí foi feito, isso daqui é a escala de milhares de anos, né? Então não é coisa de 10, 20 anos, são milhões, milhares de anos que fizeram com que essa primeira camada de oceano fosse coberta, e as condições propícias para a formação do óleo foram alcançadas, e aí o mar, como a gente conhece hoje, cobriu essa camada. Então, por isso que a gente tem camada do pós-sal, camada de pré-sal, né, uma camada de sal no meio das duas. Mas, enfim, a questão é que a gente tem que cavar um poço muito profundo para chegar nas camadas mais profundas ali de óleo, né? Então, 5 a 7 mil metros abaixo do nível do mar. Imagina, isso é uma profundidade absurda, né? Então, existem diversas técnicas para extrair o óleo dali. E, na verdade, isso não é uma piscina, né? Isso é representado ali como parece aqui uma cavidade, mas não é, né? O óleo tá na rocha, ele tá impregnado na rocha. Então, você não cava um poço e chega lá e tem uma, vamos dizer assim, uma abertura. Isso não é aberto, né? É o óleo impregnado, ele fica impregnado na rocha. Mas, enfim, qual é a ideia aqui, né? É cavar um poço a partir da superfície que alcance esses reservatórios, e a verdade é que nem sempre os reservatórios têm pressão suficiente, ou eles não têm pressão suficiente para chegar aqui, ou eles têm e é desejado economicamente aumentar a vazão. Então, existem algumas técnicas, né? Mas do ponto de vista assim, de bombeamento, a gente vai ver mais para frente que as bombas dinâmicas, né, que é o caso dessas bombas centrífugas aqui, não são as mais adequadas para fluidos viscosos, mas é muito difícil colocar dentro de um poço nessas condições offshore uma bomba de deslocamento positivo. Então, às vezes a gente não está na condição ótima, que é usar uma bomba dinâmica para bombear fluido viscoso, mas é a única opção e ela funciona muito bem, né? Então, tem algumas técnicas aí de injeção de gás nessa coluna aqui de óleo, que faz a coluna de óleo ficar mais leve, que é chamado de gás lift. E essa daqui que eu estou mostrando para vocês é colocar lá no fundo do poço, né, uma bomba, e essa bomba aqui vai fazer então com que o óleo chegue na superfície. E ela é um tubo mesmo, né? Aqui está uma foto dela na realidade, né? Como é que é? Aqui está a admissão, né? Então ela é dessa forma aqui mesmo, é um tubo. Então aqui estaria representado o poço, aqui são as perfurações por onde o óleo sai da rocha e entra aqui no poço. Ele não está limpinho, né? O óleo é cheio de areia, é uma condição muito severa para a bomba. Então a primeira coisa aqui, tem um motor elétrico aqui embaixo, tanto é que tem esse elementozinho que está contornando aqui, é um cabo, né? Que vem lá da superfície, vem aqui da plataforma, e aí alimenta um motor, tem um selo, né, para isolar o motor da bomba, e aí o óleo entra ali, passa pelo motor, refrigera o motor, né, e entra aqui na bomba em si. E aí dentro da bomba tem diversos elementozinhos, observa que é aquilo que a gente estava falando, né, aqui a gente não precisa da carcaça involuta, a gente tem, a bomba é composto por um impelidor rotativo e um difusor estacionário. Então, o impelidor fornece a energia para transportar o fluido para a periferia, e o difusor é a região ali onde aumenta a área, né, e a pressão aumenta. Tá?
E aí a gente tem um eixo aqui, né, claro, que liga o motor na bomba. Então é só uma aplicação aí, né, de uma bomba centrífuga, tá? Beleza? Então a gente deu uma olhada nas bombas dinâmicas ou turbobombas, né? Fez uma visão geral das centrífugas, fluxo misto, fluxo axial, uma aplicação na indústria do petróleo. Então vamos ver agora as bombas de deslocamento positivo. Bom, antes de entrar, só uma pergunta aí, tá tudo tranquilo? Alguém quer que volte alguma questão aí? Fica Tranquilo, abrindo o professor. slide. Assim, aqui eu fiz. Aqui eu só esqueci de comentar, né? Eu marquei em vermelho aqui, beleza. Daniel, valeu, Amanda. Tudo certo, então. Bomba dinâmica ou turbobomba, né? A gente entrou aqui eu tinha marcado nesse slide, né? Na verdade, eu esqueci de comentar, que aí a gente falou das centrífugas, fluxo misto e fluxo axial. Agora a gente vai para o lado direito aqui dessa divisão aqui, né? Aí a gente vai falar, eu deveria ter colocado uma setinha lá para enfatizar que a gente passou esses últimos slides falando desse lado aqui da classificação, e agora a gente vai falar, ver um pouco mais em detalhes de deslocamento positivo. Ah, sim, tá aqui, ó, aquela foto que eu falei, quando eu tinha mostrado que o tipo de configuração de bomba de deslocamento positivo é muito maior do que isso, né? Isso daqui eu tirei de 2 livros, o da esquerda aqui é esse livro Máquinas Motrizes e Hidráulicas do McIntyre, esse da direita aqui, Mecânica dos Fluidos, desse autor aqui espanhol. Muito bom esse livro aqui. Ele é enorme, né? Tem Mecânica dos Fluidos e Máquinas de Fluxo, um livro só. Mas é bom a beça. Mas, enfim, aí diversas configurações de máquinas de deslocamento positivo, né? Isso daí, o limite é a nossa criatividade. Então, aqui é bomba de engrenagem, bomba de rolo, bomba helicoidal, a gente chamou isso daqui de bomba de parafuso, né? Bomba de excêntrico, a gente viu isso daqui naquela configuração, naquele vídeo lá da Toshiba, né, do compressor, que eles dizem que economiza mais energia. Bomba de palheta, né, então tem as palhetas aqui, tem um cilindro excêntrico que gira, e à medida que ela gira, essa palheta ela é encaminhada para a periferia, e aí a palheta fecha aqui, fecha a câmara, né, e aí conduz o fluido para fora. Bomba de pistão giratório, é até difícil entender aqui, né, só pela foto aqui. Mas, enfim, é só para mostrar que tem uma infinidade de dispositivos e bomba de engrenagem exterior, bomba de engrenagem interior. A gente vai ver um pouco mais de detalhe quando a gente for ver compressor, né? Porque isso daqui, essas bombas aqui, elas têm também similaridade com os compressores, né? De deslocamento positivo. Então a gente vai ver alguns desses dispositivos aqui aplicados para máquinas, para fluidos compressíveis, né? Fluidos que a gente quer comprimir. Tá? Então, de novo, né? Só estou mostrando aqui que tem uma infinidade de configurações diferentes e tem muito aqui da criatividade, né? Porque é aquilo que a gente estava falando, máquina de deslocamento positivo tem muito assim como é basicamente conduzir o fluido, né, entre uma região de baixa pressão para uma região de alta pressão, o princípio de funcionamento não é tão complicado assim, né? É muito, de novo, né, muita criatividade do projetista. Tá? Então, de novo, né, aquelas características que a gente tinha visto, né, possui uma ou mais câmaras ou câmeras, né, onde o movimento de um órgão propulsor transmite energia de pressão ao fluido. Então, não tem transformação de energia como nas turbobombas, né, de energia cinética em pressão. E a vazão média, ela permanece praticamente constante, independente do sistema que elas atuam. Quer dizer, a vazão média, né? Porque a gente viu que a vazão ela é pulsante, né? Desculpa, na verdade isso daqui... Não, isso daqui é outra coisa, esquece que eu falei. O que eu estou querendo dizer aqui? Por isso até que eu escrevi isso daqui para não me confundir, acabei me confundindo. Mas é o seguinte, ó. Não importa o que aconteça em termos de pressão daqui para frente, se a pressão cair, se a pressão aumentar, a vazão desse tipo de dispositivo, de deslocamento positivo, né, ela é constante.
E basicamente, né, de uma forma bem simplória, o que é a vazão, né? É você pegar o volume de cada um dessas câmaras aqui que são formadas, né? Aqui no caso são duas, uma de cada lado aqui. Pegar a vazão de cada uma dessas câmaras que são formadas e multiplicar pela velocidade de rotação, né? Então, o que é o volume? É o volume de uma câmarazinha vezes a quantidade de vezes que essas câmarazinhas são entregues, tá? E aqui é a mesma coisa. É pegar aqui o volume dessa câmara formada aqui, na verdade, ele vem até aqui, né? Pegar o volume dessa câmara formada aqui, ó, e multiplicar por quantas vezes isso é bombeado lá para fora. Então, a vazão média permanece praticamente constante, independente do sistema, né? Para as bombas de deslocamento, para as bombas de deslocamento positivo. A gente vai ver que as turbobombas, elas dependem muito do que acontece a jusante, né? O que acontece depois da bomba. E a gente vai ver que a vazão nas turbobombas, e a gente vai ver por quê, né, também, elas dependem fortemente da condição do processo. Tá? O que está acontecendo ali? Se você fechou uma válvula, se você adicionou um dispositivo na saída da bomba, sei lá, um trocador de calor, isso vai ter influência direta na vazão. Tá? E aí a gente vai ver isso mais para frente, por que isso acontece nas turbobombas. Na bomba de deslocamento positivo, de novo, né, é fácil ver que não varia muito porque ela tá bombeando, né, ela está conduzindo o fluido ali para a saída, independente do que aconteça na saída. A turbobomba não, ela tem uma ligação direta com o que acontece na saída, a gente vai ver por que em detalhes isso. Tá? Então, o fluido recebe força de pressão de um pistão ou uma membrana flexível, né, nas de pistão. Aí a coisa super simples, né? O movimento alternativo de um pistão dentro de um cilindro produz o movimento do líquido, né? Então não tem nenhum mistério, nenhuma transformação de energia, não tem, o negócio aqui é direto e a pressão que essa bomba fornece é a função do que, por exemplo, a espessura dessa parede aqui aguenta, do que a espessura do pistão aguenta. Imagina, se você faz uma bomba toda de, sei lá, de plástico, ela vai aguentar baixas pressões. Se você pegar a mesma bomba com o mesmo tamanho, dimensionar aqui, claro, né, dimensionar o diâmetro do eixo aqui, né, e tudo mais, e isso resistir a uma pressão enorme, e você usar, sei lá, titânio, né, se você fizer a mesma bomba com as mesmas geometrias de plástico e a mesma bomba com as mesmas geometrias de titânio, a bomba de titânio, obviamente, vai fornecer uma pressão maior, muito mais pela característica da construção dos materiais que era composto, do que pelo princípio de funcionamento em si. Nas turbobombas, não. É o princípio de funcionamento em si que vai ditar quanto de pressão que ela aumenta, tá? Que ela consegue aumentar. E aí o sistema de válvula garante o movimento na direção desejada, né? Certo. De novo, né, na indústria do petróleo, existe uma bomba, mas essa daqui, é claro que não pode ser usada offshore, né, no mar. É uma ideia super simples, aquilo que a gente sempre vê em filme aí, né, para quem nunca, sei lá, nunca teve a curiosidade de entender o princípio de funcionamento. É uma coisa super simples, né? Tem um motor elétrico aqui, ó, e esse motor elétrico gira esse contrapeso, né? E esse contrapeso girando, esse elemento girando, que tem um contrapeso aqui, né, para balancear com o peso de todo o sistema ali, né, faz com que esse elemento aqui suba e desça, né, e aí, consequentemente, esse elemento aqui vai subir e descer, e aí ele está conectado ali, ó, a um eixo, e aí tem um tubo aqui, né, esse eixo é um tubo, na verdade, né, não é um eixo, isso daqui é um tubo, e esse movimento de sobe e desce aqui, ó, lá no fundo, né, aí a gente passa lá para o fundo agora, a gente tem um sisteminha super simples aqui, ó. Então, à medida que ele sobe, né, quando esse cavalo mecânico ou unidade de bombeio, né, tem algumas nomenclaturas aí para esse tipo de dispositivo, né? Mas quando ele sobe, essa esfera que abre, ó,
vai subir, a esfera vai abrir, ó, tá? E aí ele aspira, né? Uma depressão é criada ali dentro da câmara, ele aspira uma certa quantidade de óleo, né? Certo? Aí essa quantidade de óleo fica aqui dentro desse reservatório na hora que ele desce, ó, e aí essa outra esfera sobe e aí joga esse óleo para cima da tubulação. Então, esse movimento, aqui dá para ver, ó, o volume mais ou menos que ele aspira em cada subida. Deixa ele subir aqui, seria... Opa, até aqui assim, né? Certo? Então, esse é o volume que cada tempo, né, ou cada movimento dessa bomba aspira, e aí na hora que ele desce, ele acaba jogando, né, essa pressão, ele desce, ele aumenta a pressão aqui dentro, né, e aí não tem como, o fluido vai escapar para cima, tá? Então essa é a ideia esse tipo de bombeamento é muito barato, né, um sistema muito barato, muito mais do que esse daqui, ó, principalmente porque esse sistema de bombeio aqui, ó, como é muito caro a intervenção, esse tipo de sonda aqui para intervenção em mar custa na ordem de milhares de dólares por dia. Né? É um equipamento muito caro de transportar, de manter, né, no alto mar e tudo mais. Então a bomba, quando você coloca uma bomba num ambiente tão hostil assim, você quer colocar os elementos mais caros que tem, mais resistentes, porque qualquer intervenção que você precisa puxar essa bomba e fazer manutenção é muito caro, é muito mais barato você colocar uma bomba com, sei lá, cheio, revestido aqui de materiais que aguentem funcionar, sei lá, anos e anos sem dar defeito, do que ficar fazendo intervenção e puxar a bomba. Nesse caso aqui, ó, como essa bomba ela está em terra, e é muito fácil aqui, né? Você chega com um caminhão, com um carro, de qualquer maneira, você às vezes está no meio do mato, né? No meio da selva, né? Tem poço de petróleo no meio da selva. Tem que chegar de helicóptero, mas de forma geral é muito mais simples do que você chegar em alto mar, né? Então esse tipo de sistema aqui é muito barato, né? Então países que têm, sei lá, você vai na Arábia Saudita, vai lá em Oklahoma, nos Estados Unidos, país que tem óleo majoritariamente em terra, usa muito esse sistema aqui, apesar da vazão não ser muito grande, mas é um sistema muito barato de manter, muito barato de instalar, e ele fica ali, é muito confiável, né? Tem algumas partes móveis aí, mas qualquer defeito que dá, separa, puxa ali o tubo, faz a intervenção, joga para dentro depois, entendeu? Então, esse tipo de sistema de bombeio aqui é bem conveniente para poços em terra, tá? Beleza? Só curiosidades aí de algumas aplicações industriais. Então, as bombas de êmbolo, né? Agora a gente está, de novo, né? Estamos vendo aí as bombas de deslocamento positivo. Então, esse daqui é um outro tipo, né? Que basicamente ela é similar à de pistão, mas com um pistão muito maior. Então, isso daqui, ó, tudo isso daqui seria o êmbolo que pressuriza ali o gás que está sendo, desculpa, o líquido que está sendo bombeado. Então, aquilo que a gente estava falando, né? Bomba, caneta, a Amanda perguntou aqui, são exemplos de bomba de deslocamento positivo. Eu não conheço essa bomba não, Amanda. Bombas caneta, será que é alguma... Deixa eu botar no Google aqui, vamos ver se é algum tipo de bomba que eu... Realmente eu não ouvi falar. Bombas caneta. Isso é algum jargão, será? Bombas caneta. A bomba submersa, né? É isso que você está se referindo? Bomba caneta são um exemplo de bomba de deslocamento positivo. Eu botei bomba caneta aqui no Google, apareceu as bombas submersas. É isso que você está se referindo como bomba caneta? São essas aqui, ó. Amanda, tá aí? Sim. É essa sim, Amanda? Então, essa bomba caneta que você está se referindo é essa bomba que eu mostrei aqui, ó. Deixa eu botar vocês pro lado aqui. É justamente essa daqui, ó. Bomba centrífuga submersa, que eu falei, essa daqui, ó. Aqui eu estou mostrando da indústria do petróleo, né? Aí essas bombas que tem aí, isso daqui seria para um poço, vamos dizer assim,
eventualmente um poço artesiano, né? Tá? Sai fora, continuar e fechar. Vamos ver se tem alguma... Se a gente conseguir olhar ela por dentro, ela deve ser aqui, vamos ver aqui, ó. No mesmo princípio que eu mostrei ali do petróleo, mas aqui, ó, olha lá, bem parecido. Tem um motor embaixo, né, para resfriar, rotor e difusor de alta resistência. É isso mesmo, é a mesma ideia, mas aqui é para água, né? Mas é basicamente, mas ela não é de deslocamento positivo, não. Essa bomba que você está chamando de bomba caneta, que são essas bombas aqui. Opa, vocês subiram aqui para mim, peraí. Deixa eu puxar vocês de volta. Ela é uma bomba dinâmica, porque ela funciona nesse princípio aqui, né? Na verdade, deixa eu voltar aqui que fica mais claro. Acho que essa imagem aqui, ó, essa daqui, ó, ela funciona nesse princípio, ó. Ela tem um rotor, na verdade não é essa configuração, porque o difusor, aqui, ó, isso daqui é um conjunto rotor-difusor de uma bomba dessa que você chamou de caneta, né? Mas que na indústria do petróleo o pessoal chama de BCS, uma bomba centrífuga submersa. Então ela tem um rotor que faz as vezes aqui do impelidor, que a gente está vendo, né? Faz as vezes desse dispositivo aqui, ó, desse elemento aqui, ó. Então esse é o rotor. E o difusor, que faz as vezes da voluta, né? Ou no caso aqui da pá difusora, né? A carcaça com pá difusora, quem faz esse papel é difícil de ver aqui por causa do corte, né? O corte não deixa ver direito, porque isso daqui seria um conjunto impelidor-difusor cortado, para a gente ver por dentro. Mas, enfim, aqui tem uma parte que a área aumenta. Então é uma bomba, na verdade, dinâmica, né? É uma turbobomba, essa bomba caneta aí que você está se referindo, tá? Que é essa daqui, né, da indústria. É a mesma coisa dessa daqui. Certo? Então, beleza, Amanda? É uma bomba de êmbolo. Beleza, então tá. Que a questão é isso que eu estava falando, né? É um êmbolo, vamos dizer assim, robusto. Então essa bomba aguenta mais. Deixa. Tá, mais para frente, quando a gente vai voltar aqui nesse. Deixa rolar. Ó, ele tá mostrando aí, ó, sistema bem parecido com o virabrequim do carro, né? Certo? Para transformar um movimento alternativo num movimento rotativo ali, né? Então tem um motor elétrico que está ligado ali do lado de lá, né? E aí o que a gente está vendo aqui é um êmbolo, em vez de um pistão que pressuriza o sistema, e aí ele mostra o sistema de válvula, né? Que são esferas e tudo mais. Tá? Então é um tipo de... Observa que é tudo muito robusto, né? Então é uma bomba, enfim, que o êmbolo faz às vezes desse dispositivo que aguenta grandes pressões, tá? Aí a gente tem a bomba de diafragma, né? Então é um movimento alternativo de uma membrana que produz o movimento do líquido. Então, de novo, né? Tem um diafragma aqui indo para a direita e para a esquerda, aqui são dois, né? E aí um sisteminha de válvula aqui, eventualmente, um sistema pneumático, talvez, faz com que esse eixo fique indo para a direita e para a esquerda. E aí, na hora que ele vai para a esquerda aqui, ó, ele causa uma depressão aqui embaixo, né? Nesse lado esquerdo aqui, ó. E aí, na hora que ele vai para a direita, desculpa, né? Eu tô falando desse lado esquerdo aqui, ó. Na hora que a membrana esquerda vai para a direita, ele cria uma depressão, abre essa válvula, né? Aqui está a sucção embaixo, né? E a descarga em cima. Aí ele abre passagem para o fluido entrar nessa câmara. Na hora que o diafragma da esquerda vai para a esquerda, ele fecha a esfera de baixo e abre a de cima, e aí o bombeamento vai lá para descarga. E aí ele faz isso concomitantemente, né? Do lado esquerdo e do lado direito. Tá?
Aqui é uma bomba de engrenagem, né? Então a gente já viu isso, viu a parte bidimensional, um desenho explodido tridimensional. Aqui os diversos estágios que tem, né? Então à medida que vão sendo criadas cavidades aqui, né? À medida que as engrenagens vão encostando ali na carcaça, e a gente vai tendo a câmara sendo formada, né? Então, o estágio de preenchimento, então é o estágio que a câmara está sendo, que a câmara está aumentando. O estágio de transferência, então o que foi preenchido aqui é transferido, né? E o estágio de entrega, né? Delivery, né? O estágio que ele está fazendo a entrega do fluido no lado pressurizado, tá? E aí eu tentei fazer uma analogia aqui, isso é coisa minha, né? Espero que fique claro, mas com uma bomba de pistão. Então, eu coloquei início aqui, né, entre aspas, porque uma bomba de engrenagem não tem início nem fim, né? Ela está ali rodando eternamente. Então a gente tem, o que eu fiz aqui, ó? Eu marquei com um pontinho branco, ó, onde as engrenagens estão vedando, né? Estão fazendo a selagem ali da câmara. Então a gente tem essa câmara aqui, e eu estou mostrando que nesse momento, nessa configuração aqui que ela está, a gente tem o menor volume na admissão, então observa aqui, ó, que o volume aqui está relativamente pequeno, em comparação com esse daqui, ó. Tá? Então a gente tem, nesse instante de tempo, a câmara de admissão, vamos dizer assim, né, que ele chamou aqui de preenchimento, né, estágio de preenchimento, no slide anterior, está desse tamanho, mais ou menos. Né? À medida que essa engrenagem sobe, ó, observa aqui que o pontinho branco que estava aqui, ela subiu. Então a gente aumentou o volume que está sendo, tá vendo aqui, ó? E esse branco aqui desceu um pouquinho, do amarelo, né? A bolinha branca na engrenagem amarela descendo, faz com que a câmara ali aumente, tá vendo? Comparando esse lado aqui, deixa eu botar o laser ali, né? Comparando esse lado com esse, vocês veem que eu fiz uma analogia aqui de um pistão, de uma bomba de pistão, que seria, né? Como se ela estivesse subindo, tá? E por outro lado, a descarga aqui, ó, a gente tem, se vocês compararem a descarga aqui e aqui, ó, vocês veem que nesse tempo a descarga é maior do que aqui, tá? Então, tentei fazer uma analogia aí, né? Deixa eu ver aqui, acho que na frente eu fiz uma outra, né? Com instantes intermediários, né? Aí coloquei uns triângulozinhos, umas bolinhas aqui para ver que aqui, ó, a gente tem. Aí eu acompanhei duas engrenagens aqui nesse triângulo e essa bola, porque eu estou acompanhando nesse slide aqui. Eu tentei acompanhar a câmara aqui, né, em todos os pontos que ela veda. E aqui eu estou acompanhando duas engrenagens subsequentes, né, o caminho delas. Então aqui a gente tem a sucção, né, quando ele está atingindo o final da sucção, vamos dizer assim, na parte de admissão, e a parte de descarga ele está no volume menor. Aí no T2 aqui, né, esse cara vedou, tá vendo? Esse cara aqui chegou aqui e vedou, e aí é como se ele tivesse agora no menor volume, né? Aqui ele está com um volume muito maior que esse, e a descarga no maior volume. Então eu fui fazendo essas, tá vendo? Aí subiu um pouquinho aqui, ó. Aqui seria um intermediário, né? Um estágio intermediário. Tá? Só para ver como que essa interferência das engrenagens, né, do dente da engrenagem com as outras engrenagens e com a carcaça faz na bomba de engrenagem as câmaras herméticas e uma analogia disso com uma bomba de pistão. Aí a bomba de lóbulo, né, que a gente já tinha visto. Opa, deixa eu... Tá, veio. Então, a gente já viu isso na aula passada, um videozinho pequenininho de 30 segundos, de qualquer forma, para mostrar que é bem similar com a de bomba de engrenagem, mas tem as câmaras maiores, ela é menos pulsante, né, porque cada vez que ela sai aqui entrega um volume grande. Desculpa, é mais pulsante, não é menos não, é mais pulsante. Mais pulsante porque são menos dentes, né, na verdade. Quanto mais dente, menos esse efeito pulsante do fluido ali na bomba, né.
Mas, por outro lado, aquilo que eu tinha falado na aula passada também, ela consegue, como ela tem as câmaras maiores, eventualmente ela consegue transportar partículas maiores, né? Tá? A bomba de parafuso, né? A gente já viu também na aula passada, ontem, né? São 2 parafusos, e aí a gente vai ver um pouco mais de detalhe quando a gente vê compressor também, né? Então são 2 parafusos girando, que encaminham o fluido ali para descarga, né? Ele pega o fluido na admissão, aí tem os espaços ali entre os parafusos, né? Também é um vídeo curtinho, lá tem os espaços entre os parafusos que encaminham o fluido para descarga. Tá? E aqui está uma vista de dentro aí, dos parafusos. Aqui só um detalhezinho, né, que normalmente não é muito desejado que uma engrenagem do parafuso conduza a outra, né, ou forneça torque para outra. Normalmente tem uma engrenagem externa aqui, tá vendo aqui, ó? Porque isso evita interferência, né? Se uma engrenagem do parafuso conduzisse a outra, essa interferência ia causar muito desgaste. Então aqui existe uma tolerância muito apertada para formar as câmaras, mas ao mesmo tempo elas não forçarem uma contra as outras. Então tem uma engrenagem externa aqui, ó. Tá? E também, se fosse assim, né, a gente precisaria usar óleo limpo, né? Para não contaminar aqui a engrenagem da bomba, né? Aqui a gente pode ter o óleo limpo só aqui dentro, no sistema de acoplamento, e permite bombear, sei lá, algum material, um óleo, sei lá, usado e tudo mais, certo? Então tem a vantagem, quando a engrenagem é externa, assim, ó, você tem a vantagem de ter mais flexibilidade com a bomba, né? Você consegue bombear fluidos que a viscosidade não... que a degradação do material não estrague a bomba, tá? Bora. Foi. Opa, passou aqui. E a bomba de Arquimedes, né? É um princípio bem simples aí, ó. Seria uma espiral aqui, e aí a ideia original lá na época do Arquimedes era ter uma manivela mesmo, girando, e você levaria o fluido, né? Uma coisa bem rudimentar. E hoje em dia, claro, tem um motor elétrico ali, então tem aplicação ainda, né? Isso ainda tem aplicação prática, apesar de bem rudimentar e de ser uma ideia muito simples, ainda se usa, tá? Então, é uma máquina operatriz de deslocamento positivo rotativa. A bomba de palheta, né? Um outro tipo de bomba rotativa de deslocamento positivo. E a ideia é bem simples, ó. Tem um rotor excêntrico aí, né? E aí, essas palhetas, à medida que o rotor gira, elas fecham cavidades aqui, ó. Tá? Então, ela coleta o fluido aqui com a pressão baixa, né? E aí a gente tem olha lá, ó. Tem as câmaras sendo formadas pelas palhetas em contato com a carcaça, e aí essas câmaras vão diminuindo naturalmente, tem molas aqui, ou às vezes não tem nem mola, né? Só o efeito mesmo da rotação que faz com que as palhetas se encaminhem para a periferia, e aí ele está coletando o fluido aqui numa pressão baixa e leva para uma região de pressão alta, tá? Bem simples também, né? Bem simples, bem direto, nenhum mistério. Bom, acho que a gente andou bem. Aqui são soluções mais de bombeamento, não tem muita... São algumas soluções que são desenvolvidas. A gente pode continuar a aula que vem, não tem muito problema. Deixa eu ver aqui. A gente pode continuar isso aí a aula que vem. Alguma dúvida aí, alguma pergunta, alguma questão aí que ficou? Pode terminar a aula por aqui hoje. Tudo certo? Tranquilo. Beleza, então, pessoal. Então, se alguém tiver alguma dúvida, sem problema. O Fabrício aí, vou bater um papo aí com o Fabrício agora, para falar de projeto final. Ele está aí? Cadê o Fabrício? Ô, professor,
Fala, Rafael. Só se. Só queria pedir para aceitar lá também o acesso no Drive lá. Por causa do vídeo? Opa, desculpa. Ah, não, deixa. Vocês Não, têm tá tudo acesso. certo. Eu coloco no YouTube, né, cara? Eu confundi com material de outra disciplina, foi mal. Não, tranquilo, tranquilo. Beleza. Então, beleza, galera. Bom fim de semana para todo mundo aí. Se cuidem. Valeu. Valeu, galera. Fabrício tá aí? Cadê o Fabrício? Obrigado, professor. Bom fim de semana pro senhor. Valeu, pra vocês também. Valeu, galera. Até a próxima. Beleza. O Fabrício tá aí. Fala aí, Fabrício. E aí, tudo bem? Tudo certo, cara? Desculpa a demora aí. Nada, tranquilo. Mas e aí, cara, o que você
Qual a sua... Pô, eu gostei do tema que você me indicou lá sobre o ângulo das pás, dos impelidores e tal. Só que assim, eu não sei como que faz um projeto final, entendeu? Não, eu sei, entendi. Mas é o seguinte, ali, cara, o que eu vi daqueles trabalhos que eu te mandei, eu li depois com calma, né? Caraca, mas eles não estavam bons, não. Aqueles trabalhos ali, depois que eu li com calma, eu vi. Opa, vou parar a gravação. Nish. Interromper a gravação.